Bom dia a todos. Mais um caso de estupro que nós viemos apresentar aqui na coletiva da Delegacia Geral. Dessa vez em Barcelos, e o Dr. John Castilho, com a equipe da Polícia Civil, fizeram a prisão de mais um criminoso que abusou de uma criança de 7 anos de idade, um garoto. Crime que choca. Houve, no meu entendimento, uma negligência da família, porque, em certo momento, esse homem de 23 anos, que era próximo aos familiares da vítima, pediu que ela fosse dormir na sua casa e foi autorizado. E, nesse momento, como eu sempre digo, o pedófilo ele precisa de apenas de uma oportunidade. Ele teve essa oportunidade, estuprou, abusou de uma criança, de um garoto de 7 anos de idade. Parabéns à delegacia de Barcelos, todos estão trabalhando muito. Quero dizer a vocês que esse já é o 10º caso desse ano de abuso sexual no Alto Rio Negro. Quando eu falo, eu digo Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. E esse número ele tende a aumentar com o decorrer do ano. É um número que assusta, mas significa que a polícia está trabalhando, está dando resposta. E nós emitimos um alerta para as famílias, para as mães e pais, não relatem. Responsável pelo policiamento do interior, agora vamos ver o John Castilho, ele que é o delegado titular de Barcelos. Bom, mais um criminoso preso por estupro de vulnerável na cidade de Barcelos. Nós prendemos esse crápula que abusou de uma criança de apenas 7 anos. Ele tinha a confiança da família, ele era uma pessoa próxima à família. A mãe, infelizmente, autorizou que a criança fosse dormir na casa desse homem e ele abusou, praticou com ele atos libidinosos e, enfim, praticou com ele esse crime bárbaro. Imediatamente a mãe nos procurou, relatou o crime, nossa equipe saiu em diligências, conseguiu localizar o acusado e ele foi preso. Nós representamos pela prisão preventiva do autor e agora ele vai permanecer preso preventivamente. Delegado, a mãe tinha ciência desse caso? Está sob investigação a conduta dos pais. É, no mínimo, como o Dr. Paulo Mavinier falou, uma negligência enorme. Eles estão sob investigação e a gente não vai dar tantos detalhes, mas eles estão sob investigação. O que ele alega, delegado? O que ele alega? Ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório, não quis dar detalhes do crime e escolheu se manifestar apenas em juízo. Já aconteceu outras vezes? Durante a escuta especializada, a criança relatou que em outros momentos, também enquanto ele foi para a casa desse autor, ele já havia sim abusado da criança, mas isso só chegou até a polícia agora com o relato do caso feito pela mãe e durante as investigações nós conseguimos comprovar que ele já havia sim estuprado a criança outras vezes. O que acontece com ele a partir de agora, delegado? Ele vai responder preso preventivamente e vai responder por estupro de vulnerável. Agora, delegado, durante as Gente, investigações... bora ver agora sobre as investigações, se foi possível, se ele tinha ou não outros casos. Não, ele era primário até então, não havia outros registros, foi a primeira passagem dele pela polícia. Gente, vocês ouviram um pouquinho aí esse caso? É um caso que choca a população manauara não, né? Amazonense, que envolve este caso aí de Barcelos. Gente, olha o absurdo, né? É um caso que choca, aonde o delegado John Castilho ele afirma que pediu da mãe da criança que o indivíduo pediu para deixar a criança passar a noite em sua casa, o que já havia ocorrido em outras ocasiões. Ou seja, já havia um histórico de abuso contra esta criança. Olha o absurdo, gente. Por isso que a gente pede para você, pai responsável de criança, fique bastante atento à sua criança. Ah, mas ele é um tio próximo. Preste atenção. Às vezes, o pedófilo, ele não dá sinais, mas qualquer oportunidade ele utiliza e é o bastante para acabar com a vida de uma criança. Mas por que a gente diz isso? A criança mesmo viva sofre um trauma muito grande e não sabe definir o que é aquilo. Para você que nos acompanha, a gente está trazendo a situação sobre um crime que aconteceu em Barcelos, onde uma criança de 7 anos era constantemente abusada sexualmente por um homem que possivelmente seria ali um tio, considerado um tio da família, e teria pedido para essa criança dormir na casa. Ou seja, e a mãe acabou autorizando. Olha o absurdo, inclusive, ao ser questionada, a mãe revelou que a criança durante a noite havia sido abusada pelo tio dela e também houve ali tentativas de conjunção carnal, além de atos libidinosos que causaram lesões na região
da criança. Gente, olha absurdo. A mãe imediatamente procurou a polícia e foi daí que iniciaram as investigações e já tinham descoberto que essa criança já havia sofrido outros abusos. A gente vai ficando por aqui, mas qualquer detalhe sobre essa informação, a gente traz novamente para você aqui na tela do portal ITV CM7 Brasil. Aproveito para dizer novamente, fique atento às suas crianças, preste atenção naquele tio ou naquela tia que sempre faz questão, mas uma questão estranha de estar com a sua criança. A gente sabe que nem toda mãe, nem todo pai tem rede de apoio. A gente sabe que às vezes é difícil, que você precisa trabalhar e não tem com quem deixar a sua criança. Mas a gente pede que tenha uma atenção especial, porque às vezes as crianças elas são caladas, elas são silenciadas e elas não têm como se defender. Nós vamos ficando por aqui. Qualquer momento a gente retorna com mais informação. As imagens são de Tássio Pierre, reportagem de Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.